Olá, meus amigos da tecnologia, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Tech, o nosso estúdio aqui no Metaverso virtual, nesse ambiente virtual aqui. Estamos começando mais um Papo Tech aqui essa semana. E dá um oi aí pro pessoal aí, galera. Oi! Fala, pessoal! Bem-vindo de volta para mais um vídeo. Bora! Aqui no Papo Tech Cast. É isso aí, galerinha. Pessoal, lembrando aí, ó, muito obrigado vocês que estão acompanhando o nosso canal aí, as nossas novidades que a gente traz aqui pro canal. Vocês que estão gostando aí, deixem um likezão aí, ajuda a gente aí a conseguir mais seguidores aqui pro nosso canal. Compartilha também, ajuda o nosso canal compartilhando aí. Deixa aí embaixo aí nos comentários algo que vocês queiram que a gente responda aí, algumas dúvidas sobre ambientes virtuais, metaversos, inteligência artificial, um monte de outras coisas aí que a gente fala aqui no nosso canal. Então, se vocês quiserem tirar dúvidas aí, deixa nos comentários e também acessa nossas redes sociais lá no Instagram, lá, manda lá um chatzinho, né? Que a gente conversa com vocês mais em tempo real ali, um negócio mais rápido, né? Do que a gente ficar vendo nos comentários aqui embaixo no YouTube, beleza? Mas comenta aqui também, é bom, que aí engaja o canal. É bom, é isso aí. Deixa aí o like, comenta e ajuda deixa um oi, tudo bem, um pontinho, qualquer coisa, ajuda muito o canal, o engajamento do canal, viu, pessoal? É isso aí, pessoal. Bom, vamos lá, vamos começar aqui. Nós vamos falar sobre uma única notícia, na verdade, é o evento aí que a gente colocou aqui no nosso canal, um vídeo aqui falando sobre o evento da NVIDIA, que é o GTC 2022. Como vocês viram, essa semana teve muitas novidades aí sobre a NVIDIA, as tecnologias que a NVIDIA está trazendo aí para o mercado, com inteligência artificial, com gráfico, com a nova placa aí, a RTX 4090, se não me engano, 40, as versões 40, né? As versões 40. Então, pessoal, a gente vai comentar aqui com vocês algumas novidades. Ocorreram aí cerca de 300 palestras durante essa semana, desde o dia 20 até o dia 23, se não me engano, que foi o último dia. E teve muita novidade aí que a gente vai trazer aqui para vocês. Vamos comentar um pouco na íntegra aqui algumas palestras que a gente já assistiu e a gente vai trazer para vocês aí que está assistindo nosso canal essas novidades e o que isso vai impactar no nosso futuro, né? Que seria, então, o futuro com a NVIDIA, beleza? Bom, eu vou sentar aqui no meu cantinho aqui. A câmera não tá te pegando, senta certinho aí. Boa. Agora sim. Eu vou pegar aqui, vamos começar aqui. Vai ser mais um papo que não é muito... falar sobre algumas palestras que a gente assistiu. Então a gente vai começar aqui, então, falando sobre os fundamentos do metaverso, né? A gente tinha comentado isso sobre num vídeo aqui sobre essa palestra que teve, né? No caso, nós assistimos, eu, o Rica e o Ricardo aqui. Esses fundamentos do metaverso, o HTML para mundos virtuais, Rafael, 3D. Oi. A câmera tá aqui, tá? Ali, ó. Eu tô olhando para lá. Então, os fundamentos para ambientes 3D, né? Eles falam que é o HTML. Só para dar um resumo, assim, mais ou menos, o que não é um HTML, a gente estava esperando que fosse o HTML ali para que ia aceitar mundos 3D, virtual, essas coisas e tudo mais, né? A gente assistiu um pouco essa palestra, na verdade quase toda, né? Que foi mais comentada, não teve tantos exemplos assim. Mas o que eles estavam falando? Eles comentaram que eles estão desenvolvendo um formato chamado USD, não é dólar, tá, gente? Não é dólar. E esse formato, como é que funciona ele? Ele faz com que muitas pessoas consigam trabalhar num único arquivo ao mesmo tempo, e esse arquivo é um ambiente 3D, você pode colocar carro, pode colocar simulação, programação, um monte de coisas lá dentro, e cada um no seu canto fazendo tudo isso em um único arquivo, e esse arquivo fica disponível para todo mundo todo mundo usar ali, né? compartilhar, editar, exatamente. Então com esse conceito, é por isso que eles trabalham ali na questão de HTML, que esse formato seria como se fosse o HTML. Pelo que eu entendi, foi isso. Esse conceito desse USD seria o HTML, onde todo mundo colaborativamente consegue trabalhar dentro de um arquivo 3D e assim consegue gráficos, dentro das plataformas dele do Omniverse. Enfim, a gente vai explicar um pouco mais aqui sobre isso. Então, quem quer começar falando aí, então, sobre esse assunto aí do Omniverse, essas questões aí? Boa, posso começar a falar aqui, então. Bom, vamos lá. Pessoal, só para que vocês entendam de forma um pouco mais amigável para todo mundo, né? Eu sei que nem todo mundo que está aqui entende tanto de tecnologia e está aqui mais como curioso, quer entender um pouco mais sobre esse universo e o que esse NVIDIA está trazendo com esse termo, né? USD, aí. Enfim, gente, imaginem a situação seguinte, vamos lá. A gente tem hoje um ambiente que já funciona dessa forma,
que é, na verdade, os recursos que o Google oferece para a gente poder construir uma apresentação em PowerPoint, onde eu posso usar colaborativamente, onde pessoas podem trabalhar no mesmo arquivo. Então você tem um ambiente lá onde as pessoas colaborativamente vão poder colocar coisas lá dentro, vão poder criar, vão poder adicionar um slide, até no Word, por exemplo, construir um texto, você pode colaborar o arquivo e aí a pessoa pode ir editando, pode fazer as suas considerações, é da mesma forma. A diferença aqui é que a gente está construindo um ambiente para metaverso. Então imaginem profissionais que entendem de 3D estão lá construindo um ambiente 3D para o lugar. Ah, o cara que entende de programação está fazendo as coisas acontecerem como precisa acontecer. Então, aquele ambiente 3D, ou então aquele elemento 3D vai se comportar de determinadas coisas, vai ficar rodando, como a gente tem aqui no nosso cenário, que algumas coisas ficam se mexendo. Então, o telão, quando desce aqui, é uma funcionalidade da programação. Imagine que profissionais diferentes vão trabalhar nesse mesmo ambiente colaborativamente para construir algo juntos. Então, imagine que esse é um cenário que habilita a possibilidade dessas pessoas poderem trabalhar juntas no mesmo ambiente, fazendo ali, cada um com a sua habilidade específica, construindo aquele negócio. Então, de forma um pouco mais prática, é isso. E isso é muito legal, porque com essa possibilidade, você não fica limitado ao seu universo, ao que você sabe, aquilo que você somente faz ali, que de repente eu faço só programação, mas eu não entendo muito de design, ou então de desenvolvimento de elementos. E aí você fica meio refém, né? Como é que você vai construir um ambiente legal, bacana, se você não tem a colaboração de outras pessoas para formar aquilo? Assim como aqui, como esse ambiente que a gente está vivenciando aqui, que a gente começa a montar. Então o Rafa fez várias coisas aqui, o Ricardo também, eu trouxe algumas coisas para cá, exatamente, eu trouxe algumas coisas para cá. Então a gente vai construindo isso colaborativamente. Só que a diferença é que as pessoas vão poder fazer ali ao mesmo tempo, no real time, né? Aqui a gente tem um pouco disso também, só que a forma como é lá é que distribui para diversos tipos de programas que desenvolvem. Então, não necessariamente, aqui o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer sempre aqui, nesse mesmo ambiente, trazendo as coisas. A diferença desse USD, que a gente vai trabalhar nesse ecossistema da NVIDIA, é que você vai poder trazer de vários programas diferentes. Então, imaginem que você tem uma habilidade num ambiente para construir um elemento em 3D. Então, você usa lá, de repente, o 3D Studio Max. Mas aí tem uma pessoa que, de repente, eu não sou muito bom no 3D Studio Max, eu uso no Blender, no que vai estar mais desenvolvido mais futuramente, mais atualizado. Mas eu trabalho com Blender. Não, tudo bem, pode trazer como Blender, pode trabalhar como Blender dentro da plataforma conjunto. Então, imagine todos os programas conectados a esse sistema, onde você vai poder trazer coisas para cá. De forma prática, é isso. Tentei explicar um pouco mais aberto nessa situação de a gente entender mais esse contexto e não simplesmente ficar no técnico ali, porque de repente você não consegue entender de fato como é que funciona. Mas acho que de forma eu tentei explicar, não sei se ficou tão claro, mas é isso. Quer falar um pouco aí também, Ricardo? Manda bala aí, meu. Sim. Então, complementando o que o Kika falou, né, até para não ser muito redundante, a proposta da Universe, pelo menos da NVIDIA, para esse tipo para essa plataforma nova de suporte de desenvolvedores, é a gente trabalhar diversos skills diferenciados com diversos programas, né? Abrir essa possibilidade da gente trabalhar esses skills e essas ferramentas, tá? Cada um trabalhando com a sua ferramenta preferida, e o pessoal conseguir contribuir isso de forma, né? Trabalhar colaborativamente aí no ambiente que todos consigam contribuir e entregar em tempo real, ok? O que está sendo desenvolvido, né? O ambiente virtualizado. Ambiente virtualizado. Deixa eu ver. Ricardo aqui, ó. Entendeu? E aí você consegue colocar, por exemplo, o cara que é designer, o cara que trabalha, que nem o Rica falou, Blender, como chama? O Maya, o Unreal, entendeu? Você que gosta de desenvolver para game, às vezes você precisa ambientizar o ambiente. Aí você faz o quê? Você consegue trabalhar isso, exportar isso para um formato SD, tá? E esse arquivo SD ele é compartilhado num servidor, tá? E nesse servidor todos podem acessar esse arquivo SD para poder editar, por exemplo, formatos, né? Formato de modelagem 3D lá com Maya, com Blender, ok? Para montagem do ambiente com Creator, que é uma ferramenta da NVIDIA, ou se não, você pode usar o próprio Unreal
para poder você colocar as peças, né, o ambiente no lugar ali, o que você quer montar. Você pode usar um Unreal para isso. Então, imagina todo mundo trabalhando ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, ok? Para poder montar esse cenário, esse ambiente aí em tempo real, de forma colaborativa, ok? Um ponto interessante que eu acho que é legal salientar aqui é que essa ferramenta, pelo menos o Creator, ela foi feita, quando você trabalha com o SD, para você trabalhar com a montagem do ambiente, tá? Montagem, assim, que nem eu falei um pouco atrás, que nem o Rica falou. Agora, se você quiser, por exemplo, desenvolver um game e usar isso, você consegue só utilizar ela para você fazer a montagem do ambiente, não para você rodar o game. Então, para você poder rodar o game ou esse ambiente virtualizado, você precisaria trazer de volta para o Unreal e aplicar o seu blueprint, aí é técnico, tá? Que é a programação, para que o jogo funcione da forma que você espera, tá? Eu não vou me estender muito para a gente pegar a gente abordar outras coisas. Isso. Troca a câmera ali, ó. Coloca na câmera geral. Já coloquei. Só para vocês saberem, pessoal, USD significa Universal Scene Description, né? Que é um arquivo universal, onde todo mundo consegue, então... De descrição de descrição de cena, onde consegue trabalhar. No telão, se vocês estão acompanhando aí, tem muitos exemplos de outras aplicações que trabalham junto aí com o Create. Eu e o Ricardo aqui, nós já instalamos o Create, estamos usando o Create. Ele é uma ferramenta onde você consegue, como ele falou, fazer uma coisa muito gráfica. Como vocês podem ver, a realidade do que você consegue com o RTX, que assim, para você usar o Create, infelizmente você precisa de uma RTX, tá, gente? Uma placa de vídeo RTX. Todas essas novidades que estão saindo da NVIDIA para o futuro com a NVIDIA, você vai necessitar de poder gráfico, poder de uma placa-mãe, processamento gráfico. Então, placa de vídeo. Placa de vídeo. Isso é muito importante para vocês que estão começando agora, estão querendo entrar nessa área. Você vai precisar de um computador parrudo aí, um computador legal para poder rodar essas coisas. E mesmo o nosso computador, que não é lá aquelas monte de coisa, né? O meu o Ricardo o meu não. O meu tem uma RTX, mas enfim, ele tem duas, né? Não sei para quê. Mas enfim, até mesmo nós dois, quando utilizamos esse programa, o Create, buga, trava, fecha o programa e a gente tem que ali começar a fazer as coisas e tal. Mas assim, o programa ele é muito legal se trabalhar colaborativamente. Você mexe uma coisa no computador do cara que tá lá do outro lado do mundo também mexe ao mesmo tempo que você. Então, esse tipo de coisa acontece nesse programa e é muito bom para quem é artista 3D aí. Aconselho muito pegar arquivos Blender, essas outras coisas, jogar pro Create e trabalhar lá dentro, porque depois você consegue exportar aí para outros programas. Mas essa parte que você falou de bugar, às vezes, assim, eu pelo menos estou desconfiado que às vezes o problema é só rede, questão de rede, que o programa fica esperando ali o retorno, né, as execuções, as chamadas de eventos, e ele dá timeout, aí estoura e fecha o programa. Acontece de vez em quando, assim, no Omniverse acontece muito menos, tá? Bem pouquinho. E assim, pessoal, como é que a gente tem trabalhado com essa ferramenta? Não só com essas contas também. A gente geralmente abre uma VPN entre as nossas máquinas. Então a gente cria lá a gente baixa, né, uma ferramenta que nem o Hamacha. Hamacha é uma ferramenta que possibilita isso pra gente. Uhum. A gente cria uma rede, né, de VPN entre nós aqui, e aí a gente acessa esse ambiente, esse compartilhamento e tal, entendeu? E aí a gente vai trabalhando, tá? Bacana. É feito dessa forma. Isso é legal saber. Vamos explicar isso para o pessoal saber também os macetes de mais técnico, né? Para quem quiser entrar aí, enfim, tá aí umas dicas. Pessoal, vamos seguindo aqui. Tem outra parte aqui que a gente tava falando aqui, que chegou uma parte lá sobre uma palestra que tinha um cara lá que ele estava mostrando pra gente como funciona a parte de inteligência aí, do Omniverse aí, que a NVIDIA está implementando. Onde é que tá a câmera? Que eu não vi. A câmera ali no fundo, Rafael. Ah, tá ali. Então, pessoal, esse cara, ele tava mostrando como é que funciona a inteligência em forma seguinte. Eu tô lá no Create, aí eu falo pro programa, eu tenho uma opção lá. Olha, programa, acender a luz do cenário do quarto. Isso no programa, tá? E a inteligência artificial pega e fala, tipo, sei lá, ok, e ela começa a fazer as ações do programa. Ou seja, imagina que vou pegando um pouco mais técnico aí. Um cara que tá lá no programa 3D e pega e fala o seguinte, acende a luz aí do meu carro que tá lá na garagem, que tem o meu projeto. Ele vai ao programa e vai lá, ele entende, ele escuta, entende, vai lá e acende a luz
que é tipo do programa 3D. É um Ele bagulho executa a muito... simulação ali. Ele executa, mas não é simulação, não é um bagulho que tá. Se eu não me engano, pelo que eu vi lá na palestra, não era uma coisa que o cara tava. Como é que eu digo? Dando play ali, executando. Ele tava no programa. Sim, Ele tava no programa. Ele só pegou com o botão lá e falou, fazer tal coisa. Aí ele ia lá e fazia. Sabe? Então, essa inteligência artificial tá vindo com mais força na NVIDIA. Está presente em muitas aplicações e tecnologias que a NVIDIA vai lançar agora, daqui para frente. Então, gente, fiquem espertos que inteligência artificial vai ser uma coisa que vai pegar daqui até o final do ano que vem, com muitos outros serviços aí. E, enfim, o Rick acompanhou melhor essa palestra comigo. O Ricardo, acho que não sei. Mas não. Eu vi. Você viu depois? Sim. O que vocês acham do que o cara comentou ali, da aplicação do teste que ele fez, e também com, acho que executando, acho que o programa do carro lá também, que ele tava, tinha uma sala lá, né? O cara tava na sala, no ambiente da sala, e spawnou um carro lá, e ele falou, aí já era mais executável, tá? Não era no programa. Ele tava executando dentro do programa, uma aplicação de VR, e ele falou, olha, abre o carro, a porta do carro, e assim, a aplicação ia lá e abria o carro automático, e ele tava numa simulação. Mas enfim, só para vocês lembrarem como é que era a situação da palestra, o que vocês acham aí? Fala aí, cara. 2 ou 1? Não vai rolar 2 ou 1? Tá. Não, vou falar. Foi mal. Então, manda bala. assim, eu vi, tá? Eu assisti a palestra, eu consegui assistir a palestra depois, porque, assim, é uma chuva de palestra ao mesmo tempo, é um tiroteio de palestra, e todas são super interessantes. E essa parte dessa parte de automação, automação que eu digo, essa parte de inteligência artificial, eu vi que, assim, ela trabalha com um processo, né, com uma inteligência artificial que você pode treinar ela, né? Então como é que funciona? É o conceito de reconhecimento, né, de NLP que a gente já conhece hoje, tá, pessoal? Então, é criado um dataset lá com as palavras-chave, com os comandos-chave, e você cruza isso com os comandos e faz o processo de treinamento, e depois você pode criar uma API, um SaaS, para você ter isso como auxiliador. Então, quando você fala, por exemplo, o exemplo que teve lá do carro, né, que ele tá montando o carro, você consegue falar, abre a porta do carro. Aí ele fazia uma ação, abria a porta do carro. Por quê? Porque isso já estava treinado com a palavra, que quem trabalha muito com Deep Learning sabe do que eu estou falando, que você fala um comando de texto, ele interpreta isso e é cruzado isso com um comando. Então, assim que ele fala aquela palavra, aquele contexto, aquela entity, tá? A inteligência artificial, ela prevê isso, retorna o evento de execução, e aí o programa executa, e aí o carro abriria a porta, ou acender os faróis, ou assim por diante. Isso é muito usado hoje, tá? Até com assistentes virtuais, pessoal. É a mesma ideia de assistente virtual. Então você consegue hoje criar sua própria API, seu próprio modelo, treinar ela e implementar, integrar ela com a sua ferramenta lá do Omniverse, que um deles é o Creator, tá? Isso é muito interessante porque um dos pontos que a NVIDIA vi que ela está incentivando bastante é você conseguir, né, os desenvolvedores, conseguirem criar suas próprias APIs e venderem isso, né? Você conseguir vender essas APIs, né, o SaaS, acho que muitos conhecem, quem mexe com muita tecnologia de nuvem, mas o pessoal de novo sabe que tem esse conceito do SaaS, e aí a NVIDIA também está pegando esse conceito para fornecer serviços para quem utiliza, né, essas ferramentas, consegue comprar, adquirir esse SaaS aí e embutir como ferramenta ali para auxiliar durante o desenvolvimento. É isso, tá? Bacana. Vai lá, Rica. Bom, não, é só para complementar o que o Ricardo falou aqui. O foco aqui é a experiência, gente. É a experiência de você poder fazer as coisas automaticamente dentro desse universo. Então, tudo que a gente faz hoje com as nossas inteligências artificiais, vamos colocar assim, entre aspas, né? As Alexas da vida, o Google, né? Que a gente tem as funcionalidades. Então, tudo ali, ele não vai fazer nada se você não treinar, se você não dizer o que ele tem que fazer. E aí, a partir do ponto que você disse como que ele tem que fazer, quando você dá o comando, ele vai executar. Então para que a gente quer isso lá dentro, né? Para que a gente quer fazer essas coisas? É para realmente gerar experiência. Então, se você vai conhecer um carro, por exemplo, e aí um vendedor lá quer demonstrar o carro. E aí você tá lá visualizando o carro, tá, não sei o quê. Aí ele fala assim, quero ver como é que é dentro do carro. Aí o cara fala, abrir a porta do motorista.
Aí vai abrir a porta do motorista para que você entre, para você poder ver dentro do carro. É mais como uma experiência mesmo, porque você realmente não necessariamente precisa ter a interação, né? De você apertar, de você abrir, de você fazer as coisas. Lógico, é muito mais imersivo quando você pode fazer esse tipo de coisa, mas essa funcionalidade são coisas que, de repente, não é para se ter uma interatividade, sim para ser uma demonstração. Não, mas Então, é ferramental também, tá? É para auxiliar no desenvolvimento também. isso, mas a questão é que é a experiência. Para mim, tá voltado à experiência, da gente olhar para isso e ter a experiência de executar essas coisas de forma mais não natural, mas de forma um pouco mais exatamente, sabe? Tipo, você vai abrir uma porta, será que você vai abrir a porta do total para você poder entrar, para você poder ver? Você vai abrir a porta, vai poder olhar o carro do lado de fora como se você estivesse olhando e o carro abrindo a porta. Então é mais para esse sentido, tá? Então, de forma prática aqui, o que a gente está sempre pensando nessas questões são, de repente, a agilidade em fazer algumas coisas e a experiência das pessoas poderem ver exatamente o que você está querendo que ela tenha de experiência ali. Mas é muito bacana a gente começar a ver essas coisas, porque isso abre a nossa cabeça de um universo de possibilidades. E aí é onde a gente começa a pensar no que a gente quer fazer mesmo, tá? Mas vamos embora, tem mais coisa pela frente aí. Então, pessoal, depois que a gente viu isso aqui, né, essa pauta aí sobre essa palestra que a gente assistiu sobre o programa aí, que vai ser inteligência artificial, né? Então, para isso tudo ser executado, essas coisas, a gente precisa da questão do 5G, né? A gente tem uma palestra aí que a gente assistiu também falando sobre o futuro da internet com a entrada do 5G no mercado, né? Aqui no Brasil já vê umas empresas já desde o começo do ano já entrando nesse mercado, e agora como a gente vai precisar dessa conexão aí com essas inteligência artificial, então a gente vai precisar de uma velocidade muito alta e, lógico, a gente não consegue colocar cabo em tudo nessas coisas que a gente usa, né? No notebook, no óculos, colocar um cabo de internet lá e usar uma conexão mais rápida. Então o 5G vai vir aí para facilitar a nossa vida e melhorar a conexão, e essas inteligências artificiais que rolam em tempo real vai precisar dessa conexão mais rápida. Então, enfim, a gente com o 5G a gente vai precisar muito usar dessa tecnologia. Quem quer comentar aí sobre essa tecnologia aí, o Rica? Não, bora falar. Bom, gente, falando sobre os 5G, né, a gente sabe que a conexão, hoje a gente vê isso muito nos nossos celulares, no que a gente faz nas coisas. Quanto mais rápido, melhor, né? Então, a gente tem mais essa necessidade de fazer as coisas. Imaginem que com a tecnologia que a gente vem, com a inteligência artificial, necessita cada vez mais de internet mais rápida, para poder ter uma resposta, para ter pesquisas um pouco mais automatizadas, coisas realmente acontecerem. A grande vantagem disso tudo que está acontecendo, falando não no universo que a gente já conhece, mas olhando um pouco sobre o cenário do que já existe no mundo, no Brasil a gente está implantando agora o 5G, né? Então, mas lá fora já acontece, na China já existe há muito tempo. Então, o que acontece lá? Lá a gente tem uma experiência de as coisas já acontecerem lá, eles estão já pensando no 6G, como é que as coisas vão acontecer, o que eles vão precisar para o 6G. Então lá já acontece muita coisa. E o que vai ser legal aqui para a gente? É que a gente vai começar a evoluir a nossa necessidade de 5G baseado no que já foi feito. Então é jornada percorrida, o que dá certo, o que dá errado. Então a gente já vai conseguir implantar isso para a gente aqui de um jeito muito mais fácil, porque a gente já tem pessoas que já fizeram as coisas, já deram certo, e aí a gente vai conseguir implantar para o nosso aqui. Então você vai ver que a tecnologia ela vai ser mais efetiva nesse sentido com o que a gente está implantando aqui do 5G por conta disso, porque outros já tiveram e a gente está fazendo isso aqui agora. Então acho que vai ser muito importante para a gente, nesse cenário do 5G, olhando, quando a gente olha para os outros países que já têm, como é que a gente vai aprender muito mais rápido, né? A gente vai fazer as coisas muito mais rápido que eles e talvez a gente chegue aí no mesmo patamar que eles aí um dia, porque exatamente a gente já está surfando essa onda que eles já surfaram. Então fica mais fácil pra gente. Mas fala aí, cara, seu ponto de vista sobre isso daí. Acho super importante. Meu ponto de vista, até assim, falando sobre 5G, que assim, teve até alguns vídeos aí dizendo que não seria importante o 5G e tal, que não tem impacto nenhum. Mas temos sim impacto, tá, para esse tipo de tecnologia, para a entrada dessa nova tecnologia aqui no nosso território brasileiro. Por quê? Porque a maioria das coisas que a gente utiliza hoje, elas estão com uma internet que tem uma latência que não atende à necessidade do que a gente está
da nossa necessidade. Que nem, por exemplo, agora que a gente está começando a trabalhar com metaverso e mais dispositivos IoT, por exemplo, a gente vai ter um ganho muito grande com o 5G. Tá? Porque o ganho do 5G a gente vai ter uma latência, né? uma latência muito menor. O tempo de resposta vai ser muito mais ágil, entende? De resposta entre esses aplicativos, entre a troca de requisições, eventos. Então a gente tem um ganho muito grande com o uso dessa nova tecnologia, que era uma coisa que a gente não tinha tanto, tá? Com o 4G. O 4G ele ajudou a gente por um bom tempo, mas o 5G ele vem para revolucionar, tá? Essa comunicação, essas integrações entre dispositivos, entre metaverso, entre aplicações web, aplicações mobile, né? Então a gente vai ter agora aplicações que vão conseguir responder em um real time muito mais eficiente. Esse é o propósito de você ter uma internet 5G. É você ter uma baixa latência para que as aplicações, dispositivos consigam ter essa riqueza, né? Essa eficiência nessa troca de comunicação e aí fica um negócio muito mais fluido, ok? Sendo bem prático, é isso, tá, Rafael? Bom, pessoal, então vamos seguindo aqui nossa próxima parte aqui da nossa palestra, aqui do nosso papo. Vamos falar aqui, então... mas antes, Ricardo, você quer dar um recado aí pro pessoal aí, que é nosso inscrito aí? Sim. Aí, pessoal, você que tá assistindo aqui a gente, você que é novo, ou até você que geralmente passa por aqui e assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito, assina o canal aí, tá? Se inscreve no canal, deixa um joinha e compartilha. Para quê? Para incentivar o canal, o crescimento do canal e a gente continuar aqui esse trabalho de trazer essas informações, esse conteúdo para vocês relacionado às tecnologias que a gente tem aí vivido nesses últimos meses, tá? Relacionado a metaverso, IoT, inteligência artificial e os próximos que estão vindo por aí, tá? A parte de VR também, a gente tá focando muito nisso, tá, pessoal? Então, deixa um joinha, deixa um like aí para incentivar e comenta, tá? Deixa um oi, qualquer coisa assim que você tenha de dúvida, deixa aí nos comentários que incentiva bastante o canal. E às vezes a sua dúvida é a dúvida de muita gente aqui também, tá? E às vezes essa dúvida sua pode virar até um vídeo aqui no canal, tá? Beleza, Fel? Aí. Boa, só um minuto aí. Aí tá. Rafael parou, mano. Eu parei, calma aí que fechou meu news. Não, a gente vai conseguir, mano. Bom, pessoal, então depois desse recado aí, nosso amigo aí, Ricardo, falando aí pra você se inscrever, não esquece também, pessoal, esqueceu de falar das nossas redes sociais no Instagram, pessoal. Entra lá no Instagram, lá, se vocês tiverem algumas dúvidas, manda alguns comentários lá que a gente responde na hora, beleza? Vamos seguindo aqui para nossa última parte aqui das palestras. Vamos falar um pouco aqui sobre o futuro da IA com os chats em tempo real, né? Não sei se vocês reparam aqui no nosso vídeo de fundo, mas teve uma parte do vídeo aí que mostra uma pessoa falando num Meet, né? Numa chamada de vídeo com a galera aí, com o pessoal dela, só que tava cada um no seu país e cada um falando sua língua. E aí, a moça pegava, estralava os dedos e ela começava a falar, a inteligência artificial traduzia a língua dela e também tratava em tempo real a boca dela para que, tipo, simulasse que ela estivesse falando, sei lá, em espanhol, né? Estava falando, sei lá, em inglês e começava a falar em espanhol e aí em tempo real tratava ali a pele dela, a boca dela, para com que ela estivesse falando como se estivesse falando em espanhol. Porém, estava tudo em tempo real e ela estava falando a língua nativa dela. Então, não só essas, mas muitas outras tecnologias, como para quem faz muitas chamadas de vídeo, né, e fica lendo o conteúdo, a NVIDIA vai trazer para a gente também uma tecnologia que fala, não é traduz, né, ela simula o seu olho como se estivesse olhando para a câmera. E você tá ali lendo, o seu olho tá para lá e para cá, né, como uma partida de tênis, e ela trata em tempo real o seu olho olhando para a câmera. E aí faz com que você fique olhando para baixo, mas na verdade lá para as pessoas você está olhando para a câmera. Então isso é muito bom, não só esse daí, mas muitas outras novidades que a NVIDIA vai trazer mais para frente aí para gente que trabalha com tecnologia. Vai lá, Rica, comenta aí sobre essa parte aí de inteligência nos chats. O que você acha aí? Bom, o Rafa falou bastante coisa aqui, né, do que aconteceu, como eles mostraram tudo isso, mas vale pensar também que como a gente já utiliza hoje, né, as famosas reuniões virtuais que a gente faz. Então, quais são as reais necessidades que a gente tem? Eles estão tentando trazer para a gente exatamente essa questão de comunicação, onde você precisa, de repente, fazer uma apresentação para um pessoal que você
de repente não fala a mesma língua, e todas as pessoas podem entender na própria língua onde você tem a língua mãe, né? E só que aí, olhando para tudo isso, na verdade são melhorias, por exemplo, como o que o Google tem hoje. Hoje você já consegue, hoje através do Meeting, você colocar a legenda embaixo, assim, onde fica bem embaixo de você, para a pessoa entender no idioma dela. Então é traduzido lá no idioma para a pessoa entender. Legal. O que eles estão trazendo como funcionalidade aí? É exatamente que você, na verdade, comece a falar na língua dela. Então a pessoa vai escutar um áudio e a sua boca vai falar como se estivesse falando na língua que é a língua dela mesmo. Então, olha o que a tecnologia está trazendo de possibilidades para a gente. Olha como esse universo virtual está nos proporcionando trazer uma condição ainda mais profissional para esse sentido. Então, fica aí para vocês pensarem um pouco nessas possibilidades, o que a NVIDIA está trazendo para a gente aqui no nosso universo. E aí, não é somente metaverso, sim o poder que a tecnologia pode nos proporcionar com o 5G, fazendo essa tradução simultânea, com essa questão de toda a tecnologia que a gente imprime aqui dentro do nosso mundo virtual, para que vocês, ou para a gente, possa ter aqui uma melhor experiência. Mas acho que é isso. O Rafa falou bastante do que aconteceu, mas é isso. A NVIDIA quer proporcionar para a gente essa condição da gente fazer tudo isso nesse cenário. Boa, Quer vai falar lá, alguma coisa aí, Rafael? Vamos embora. Vai lá, Ricardo. Deixa eu ver aqui se a câmera não buga pra mim. Não vai bugar não, vai estar certinho agora. Não, ela tá. Às vezes ela. Pra mim ela ficou bem. Bom, vamos lá. A parte, então, referente a essa parte essas novas ferramentas da NVIDIA, eu vejo isso como uma melhoria hoje e novas propostas que a gente tem, que a gente vai começar a ter agora no mercado. Que nem, por exemplo, a parte que o Rick até falou do Teams, né? Que a gente tem agora, por exemplo, já tem ferramentas, né? Que nem, por exemplo, de inteligência artificial, que ele embaça atrás, né? Faz uma tradução ali de legenda para você do português para o inglês e vice-versa, ou para qualquer outra linguagem que você precisa. E esse tipo de tecnologia a gente já tem, tá? A gente já tem há algum tempo. Só que agora a NVIDIA, ela tá trazendo algumas propostas para agregar mais, que é a parte ali de você conseguir, por exemplo, ela te observar, tá? E renderizar e fazer uma sobrescrita ali da sua imagem, fazendo a tradução. Além de ele fazer a tradução da linguagem, né, do som de linguagem, ele também faz uma renderização da parte labial ali de você mesmo ali, da sua imagem, entendeu? Isso aí é uma coisa que vai ter muito ganho, tá? Mas assim, quando entrar agora no mercado, o pessoal pode até começar a utilizar. Por enquanto eu vejo que talvez ele não faça isso em tempo real, e sim ele pega trechos ali do que você tá falando, e aí você fala o que você quer traduzir, né? Você aperta o botãozinho e ele só faz a virada. Eu não sei como isso vai ser, como essa ferramenta vai ser entregue por mercado ainda. Pelo que eu entendi, aquilo é um exemplo do que a gente vai ter como opção para utilizar hoje. São ideias, né? Ideias e ferramentas que a gente vai poder usar aí em ferramentas de videoconferência. Isso é um ganho gigantesco. Tem muita gente que não tem ainda, né? Não consegue falar N idiomas, às vezes fala ali o inglês, mas não consegue falar um francês, um espanhol, e isso vai ser uma ferramenta que vai auxiliar bastante, tá? Esse tipo de tecnologia nada mais é do que um deep learning, né? Um modelo, tá? Um ou dois modelos ali, né? Você tem um modelo convolucional para a parte de renderização, né? Do avatar ou da pessoa que está falando ali, da imagem, que ele faz ali um replace, né? Ele troca, tá, para a parte labial corresponder à parte de speech, que é o que está saindo, né, que é o TTS, que está sendo falado. E você também tem a parte de NLP, né, que você vê a entrada de informação, né, do que ele está falando, e ter o translator, que é a parte que ele vai traduzir o que você falou para o idioma destino. Então você deve ter aí uns dois, três modelos de inteligência artificial trabalhando em conjunto para poder atender esse tipo de interação. É isso. Boa. Só fazendo um adendo aí, eles também estão lançando uma nova tecnologia aí, referente, junto com essa questão de inteligência artificial aí, de tratar a imagem, onde você tem a sua câmera, ele tá filmando assim, uma câmera, e você tem uma foto sua, tipo, bem arrumada ali, bem vestido, e aí o que acontece? Ele faz como se fosse
puta, é difícil até de explicar, mas Uma troca, tem né? um vídeo, é uma troca em tempo real. Tipo, eu tô aqui em casa de boné, de óculos, e na foto, é uma foto mesmo, eu tô bem arrumado de terno. E aí eu começo a falar, a minha foto começa a falar como se eu tivesse, tipo, arrumado a foto. Mano, é Aquele incrível. ambiente da foto. É né? incrível. A foto em si, mano, é incrível. Procurem depois aí essas tecnologias que vocês que gostam, vocês vão ficar impressionados pelo que a NVIDIA tá trazendo aí pro futuro da gente aqui, como pessoas que gostam de tecnologia, que a gente vai começar a usar cada vez mais na nossa vida daqui até ano que vem, provavelmente já vai estar no mercado essas tecnologias, né? Isso aí. Bom, então com isso, gente, é o seguinte, a NVIDIA passou aí o evento, teve mais de 300 palestras, a gente acompanhou somente essas aí, algumas. Mas pesquisem aí na internet, no YouTube, tem várias palestras falando sobre essas outras tecnologias, tem de Deep Learning, tem de gráficos, né, para quem gosta de modelo de RTX, de gráfico, aquela coisa simulado, para quem quer, mano, criar uma fábrica. Tem muita, tem a parte de Deep Learning, inteligência artificial, tem a parte de RTX, que é as novas placas, tem a parte de tecnologia de chip, que ela, acho que é o Kratos, o nome desse chip deles novo lá, que tem a parte também que fala sobre a parte do Jetson Nano, para quem gosta de IoT, pessoal, tem lá a parte do Jetson Nano, a evolução dele. Então tem muito, e tem a parte também de renderização no cloud, tecnologia de cloud para trabalhar fazendo a parte de streaming. Cara, tem muita tecnologia, tem muita coisa, muita novidade aí nesse evento da NVIDIA. Vale muito a pena ver, tá? Tem muita área diversificada nessas palestras, não só de gráfico, renderização, mas como eu falei, de várias, indústria, IoT, é muita coisa mesmo, muitas áreas são impactadas por essas evoluções tecnológicas que a NVIDIA tem apresentado. Bom, então, gente, é isso. Esse foi o nosso Papo Tech de hoje. Falamos muito sobre esse evento e vai ter outras novidades que a gente vai trazer aqui no canal. Então, não se esqueça de acompanhar a gente aí, clicando no sininho, clica no se inscreva se você não é inscrito. Deixa nos comentários aí o que vocês acham sobre tudo isso que a gente falou aqui. E se vocês pesquisarem também, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre essas tecnologias que vão estar chegando no mercado, beleza? Bom, gente, então, vamos indo nessa. Até mais e até o nosso próximo Papo Tech. E, pessoal, dá um tchau aí pra galera. Até mais, galera. Até mais, pessoal. Qualquer coisa, Valeu. não esqueçam. Até o próximo. Deixa o like, compartilha e qualquer coisa, deixa o comentário, beleza? É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Falou. Falou.